Seja bem-vindo ao Viver Sem Dor de Coluna. Aqui no Viver Sem Dor de Coluna eu te mostro estratégias de como você tem que fazer para você acabar com as suas dores de coluna em casa, certo? E hoje eu vou contar aqui um pouco da minha história, de como eu consegui me livrar de uma vez por todas das dores de coluna. Eu me chamo Kate Machado, sou educadora física, especialista em Pilates, e o tema de hoje é exatamente esse: como eu me livrei de uma vez por todas das minhas crises de coluna. Hoje eu tenho uma vida tranquila, há muitos anos que eu não tenho dores de coluna e eu vou te contar um pouco essa minha história hoje. Bom, eu sou formada em educação física e meu contato com atividade física, com esporte, começou na minha época de escola, né? Minha mãe decidiu me colocar para fazer GR, para quem não sabe, GRD é ginástica rítmica, e minha mãe colocou para fazer porque eu estava crescendo muito e cada vez ficando com a postura pior. Aí ela disse: espera aí, vou te colocar para fazer ginástica. E aí eu comecei a gostar, né? Eu ia, fazia, amava alongar, sempre tive flexibilidade, e essa foi a minha introdução ao esporte e atividade física. Eu não participei de competições, na verdade eu já estava velha, né? Já não lembro se eu tinha 11, 12 anos. Eu tô dizendo que eu não era tão nova. Então, assim, eu também não conseguia fazer aquelas coisas mais complexas, né? Eu fazia mesmo por atividade física mesmo, não por competição. E eu fiz durante alguns anos, depois eu comecei a fazer natação. E aí é no SESI, e aí nessa natação tem a parte da musculação e a natação. Eu comecei a fazer natação, e paralela a isso, eu comecei também a fazer a musculação. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 14 anos, 15 anos, talvez. Uns 14 anos, né? Eu comecei a fazer musculação e aí eu me apaixonei pela musculação. Ia todos os dias pra academia, de segunda a sexta, chegava lá às 5, só saía às 8. Aí fazia musculação e fazia todas as aulas de ginástica que tivesse. Durante isso aí foi durante alguns anos. E aí nesse meio eu fazendo a natação, eu lembro de eu chegar pra professora e falar pra ela que eu ia fazer educação física, que eu gostava. E aí entrei na faculdade de educação física, comecei a fazer educação física. Só comecei a trabalhar quando eu já estava na faculdade. Eu comecei a ir pro meu primeiro estágio, foi no SESI, exatamente nesse local onde eu fazia natação, foi o meu primeiro estágio. Eu ficava na parte da musculação, eu chegava lá, não lembro se era 6 da manhã, sempre trabalhei muito cedo. E aí meu estágio foi esse, então eu trabalhava, se eu não me engano era de 6 a meio-dia, algum do tipo assim, era bem cedo. E quando eu terminava meu horário de estágio, eu fazia minha musculação e depois eu ia pra faculdade. Foi mais ou menos isso. E aí teve um período que eu comecei, por causa das matérias da faculdade, na UFES é aquela bagunça de matérias de horário, não é como uma faculdade particular, que você vai lá de manhã e tem as aulas todas certinhas de manhã. Aí, por conta desse meu estágio, eu comecei a pegar umas matérias mais tarde, e aí 2 dias na semana eu acabava indo trabalhar à noite, 4 às 8, se eu não me engano. E aí, nesse período, eu tive um aluno que aí ele começou a me estimular: não, Kate, bora correr. Eu disse: rapaz, eu não consigo não consigo correr 1 minuto. Eu adorava a musculação, mas eu não conseguia correr mais de 1 minuto. Eu disse: eu não consigo, eu vou pra esteira, eu corro 1 minuto, já tô morrendo. Ele: não, bora. E aí ele começou a me estimular. E aí eu comecei às terças e quintas, quando eu saía do meu estágio, eu ia para 13 de julho correr com ele. Aí lembro que nos primeiros dias ele passava e eu corria um pouco, andava, e ele passando de mim, dando a volta. Na 13 de julho é mais ou menos 2,5 km, uma volta. Então, e aí eu lembro que em pouco tempo eu já estava conseguindo correr os 30 minutos, né? Que era mais ou menos essas 2 voltas, né? 5 quilômetros, mais ou menos, 30 minutos, 33 minutos, era uma média aí tranquila para mim. E eu simplesmente comecei a me apaixonar pela corrida, porque eu queria muito estar correndo e eu não conseguia, e eu colocava isso na minha cabeça que eu não conseguia e continuava fazendo minha musculação. Mas aí, a partir daí, eu comecei a me apaixonar pela corrida e eu ficava: não, hoje eu vou fazer musculação, não, hoje eu não vou fazer musculação, não, hoje eu vou correr. E realmente comecei a me dedicar muito à corrida, né? Comecei a me dedicar bastante à corrida. E depois eu comecei a trabalhar em outro lugar, trabalhei com hidroginástica. E aí nesse lugar, e foi depois, quando eu comecei a ter crise de coluna, na verdade eu já estava formada, né? Aí depois eu me formei. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar como professora na academia, na Carlos Smith, que eu já trabalhava lá como estagiária e dava aula de hidroginástica. E aí comecei a trabalhar lá com o Bruno.
na Carlos Smith, foi uma experiência maravilhosa. E comecei a trabalhar lá, e trabalhava, corria, fazia minha musculação. Nesse tempo também eu comecei a trabalhar num clube de corrida. Acabei esquecendo, ainda não estava formada não. Eu trabalhei num clube de corrida de 2 amigos meus, nessa própria 13 de julho, que era exatamente o local onde eu corria. Eles criaram um clube de corrida e eu comecei a trabalhar com eles. E aí eu amava. Então, nas aulas eu ia lá correr com os alunos, botava os alunos para correr, fazia alongamento. Então, sempre foi aquele negócio. E a partir daí, todo mundo eu queria estimular para correr. Meus alunos eu queria puxar para correr. E aí foi essa minha paixão. Comecei a participar das corridas e fiquei encantada. No dia que eu não ia correr, se eu tivesse me programado para correr e alguma coisa acontecesse, se eu não fosse correr, era motivo de me tirar do sério, sabe? Porque quem corre sabe o quanto vicia. E foi um momento realmente maravilhoso. Então, eu trabalhei durante um tempo nesse clube de corrida e durante não sei quanto tempo, mas foi uma experiência maravilhosa. Conheci pessoas fantásticas, pessoas assim, alunos que fora daquele horário iam correr comigo. Não, vamos correr hoje, Keita, e tal. A gente se encontrava lá na 13 e ia correr. Foi muito bom. E aí, um belo dia, eu estava fazendo musculação lá na Carlos Smith, onde eu trabalhava. Estava lá fazendo meu treinozinho e tal, fui fazer o stiff. Muitos de vocês devem conhecer, outros não. O stiff é um exercício que você pega a barra com peso e você em pé, você desce lá até os pés e volta com peso, né? Eu já, há muito tempo que eu já fazia musculação, então eu já estava acostumada, era um peso que eu estava acostumada a pegar, tava tudo sob controle. E aí, nesse dia, eu fazendo stiff, minha coluna travou, deu um mau jeito. Aí, naquela hora, eu parei, fiquei meio assim, sem saber o que fazer, fui andando, não foi aquela dor que já me botou no chão, não. Fiquei, ó, e deu um mau jeito, parei. E aí, eu lembro que eu já tava, aí, não, vou pra casa, e aí começou a doer. Eu lembro que dali eu fui direto pra urgência, porque eu não estava aguentando de dor, né? E aí fui pra urgência, tomei remédio na veia, tananã, tananã. E aí fiquei alguns dias sentindo, com medo, com aquela cautela. E aí me veio na cabeça, ai meu Deus do céu, minhas corridas e tal. Fiquei muito naquele desespero. Eu acho que foi a corrida que me ocasionou isso. Acho que eu não vou poder mais correr. Eu acho que eu tava correndo demais. Na verdade, nessa época eu já estava correndo 10 quilômetros, né? Eu tinha um aluno, Marcelo, nessa própria academia, na Carlos Smith. Durante um tempo, ele virou meu parceiro de corrida. Então, a gente marcava o local e a gente se encontrava lá e ia correr os 10 quilômetros, saía sem destino. Então, nessa época que eu tive essa crise de coluna, eu estava correndo bastante e estava correndo 10 quilômetros. E corrida é maravilhoso, mas assim, não é para todo mundo, é muito lesiva, a pessoa tem que ter muito cuidado na corrida. E aconteceu isso comigo e você vai ouvir várias histórias de pessoas que têm problema de coluna que correm também. Então, realmente, você tem que cuidar mesmo, cuidar da coluna, você tem que preparar seu corpo para, tipo, correr 10 quilômetros. É um volume grande, é um impacto grande. E aí, Marcelo me arrastava para corrida, a gente só corria os 10 quilômetros. E aí, nesse momento, eu fiquei arrasada. Eu disse, meu Deus do céu, mas nunca eu vou poder correr, não é possível e tal. Paraná. Aí tá, eu fui melhorando, eu continuei meus treinos. Eu acho que eu passei um tempo sem correr, aí depois eu fui correndo um pouquinho e tal, fui ali dosando, né? Um tempo depois, eu me machuquei novamente. Dessa vez eu não lembro, não tenho assim a memória de exatamente que local foi, né? Se foi fazendo musculação e tal. Sei que eu me machuquei sério de novo. E aí eu lembro que nessa própria academia, uma aluna minha, o marido dela fazia acupuntura, era um médico que fazia acupuntura, Dr. Simval. E eu fiz muito tempo acupuntura com o Dr. Simval. E aí eu peguei, naquele dia eu tava trabalhando lá, ela, Keita, faça acupuntura, você vai ver que vai te ajudar muito e tal, paraná. Vou ligar lá pra secretária para agendar para você. E aí eu lembro que nesse dia eu saí do trabalho e fui direto pra acupuntura. Isso já estava em crise novamente. Comecei a fazer acupuntura e aí nesse meio tempo começou a abrir umas inscrições para fazer uma especialização de Pilates. E eu disse, rapaz, eu vou fazer Pilates. Eu já tinha aquele sentimentozinho assim longe de querer fazer Pilates. E aí comecei a fazer essa especialização em Pilates. Eu fui fazendo Pilates, fui fazendo todo mês, tinha um final de semana do módulo, fui fazendo. E cada vez mais me apaixonando, fui fazendo mais Pilates. Então eu fui assim, acalmando a corrida, né? Suspendendo um pouco a corrida, introduzindo Pilates, fazendo minha musculação. E daqui a pouco, eu acho que, assim, antes de eu acabar assim, a especialização, eu disse, é isso que eu quero pra mim, eu quero trabalhar com Pilates.
Nessa época, eu trabalhava na musculação. Eu não lembro se eu dava aula de hidroginástica ainda, mas eu tinha alguns alunos de personal. E eu tinha também aluno de personal de hidroginástica. E aí eu disse, eu quero trabalhar com Pilates. Comecei a fazer uns estágios, que a gente precisava de algumas horas para esses estágios. E fui trabalhar com Pilates. Não, na verdade eu estagiei um tempo e decidi abrir meu estúdio de Pilates. Disse, não, eu vou abrir meu estúdio de Pilates. E fui abrir meu estúdio de Pilates. E nesse momento que eu comecei a trabalhar, abrir meu estúdio de Pilates, eu levei um aluno meu do personal para lá e eu praticamente suspendi tudo. Eu só fiquei com uma aluna, que eu tinha uma senhorinha de hidroginástica, de personal, que ela me pediu por tudo para eu não... Eu só continuei dando aula dela e o restante do meu tempo era o Pilates. Então, durante um tempo eu acabei parando de fazer musculação, fiquei só ali ministrando aula, fazendo Pilates durante um bom tempo. E depois de muito tempo foi que eu fui voltar a correr, fui voltar a fazer musculação. Naquele momento eu fiquei emergida ao Pilates e cada vez mais essas dores foram ficando longes. Eu não tinha mais dor de coluna. Eu tive esses 2 episódios fortíssimos de eu não conseguir, quando o aluno hoje me fala, Kate, eu não tô conseguindo me mexer. Eu sei exatamente o que é essa dor, porque eu senti de forma muito intensa essas 2 vezes. De eu descer do carro, eu pegava a minha perna assim, ó, e eu tirava assim, puxava uma perna, depois eu puxava a outra para eu descer do carro, porque aquela dor vinha assim da virilha e irradiava forte, muito forte. E é uma dor exatamente que muitas pessoas também têm, né, que irradia na virilha. Então, quando o aluno chega para mim, eu tô com muita dor, tive muita crise, nananana, eu sei exatamente o que é essa dor, porque eu passei de forma muito intensa essas 2 vezes. Fora aquelas vezes que incomodam um pouco menos, mas que não me impedem de trabalhar, não me impedem de fazer outras coisas. Eu fui me apaixonando pelo Pilates, fui começando a receber alunos, receber cada vez mais alunos. 90% dos problemas que as pessoas relatavam quando chegava no meu Pilates de queixa de dor de coluna, a grande maioria, não, porque eu tenho escoliose, eu tenho espondilolistese, eu tenho hérnia de disco na lombar, na cervical, não sei aonde, eu simplesmente não tinha nenhum diagnóstico, mas sentia dores na coluna, eu quero melhorar minha postura, eu quero melhorar minha respiração, mas o foco mesmo era dor de coluna. Então eram pessoas que faziam outras atividades físicas e queria fazer o Pilates, porque sentia dor de coluna e essa dor de coluna atrapalhava de correr, atrapalhava de fazer uma musculação, atrapalhava de fazer um crossfit, de fazer outras atividades físicas. E pessoas que sentiam dores que não conseguiam se mexer. Então, assim, eu tinha uma aluna, a dona Débora Chat, que tinha 100 anos. Então, eu tive alunos de todas as idades, mas o público maior era dos 35, mais ou menos. E homens e mulheres, e 90% deles, as queixas eram de dor de coluna. E aí, cada vez mais, as minhas dores foram ficando distantes da minha realidade. Ah, Kate, mas o que é que você fazia? O que foi que você fez? Eu fiz muito Pilates. A verdade foi essa. Então, assim, eu tornei aquilo uma paixão, né? Eu sabia que eu precisava cuidar da minha coluna, então sempre gostei de fazer exercício. Eu sempre tive boa flexibilidade, isso acabou me ajudando, né? E aquilo ali era meu trabalho, então eu passava o dia com os meus alunos, trabalhando com eles, e aí eu ia, demonstrava o exercício, fazia junto. Toda semana eu lançava um desafio, que era um exercício mais complexo e tal, e aí os alunos conseguiam fazer. Então estava o tempo todo ali, ministrando aula, executando, e em alguns momentos eu parava para fazer a minha aula, para fazer o meu treino, né? E aí, cada vez mais eu fui sentindo menos dores. Mas assim, não foi do dia pra noite. Não foi, você fez não sei o que, realmente curou, não. Não foi isso, né? Eu tive esse estudo de Pilates durante 5 anos. Então, durante 5 anos eu tive esse estudo de Pilates. Trabalhei exclusivamente com Pilates. Não tinha outra atividade, assim. Eu não dava mais aula de musculação, eu não tinha mais aluno de personal. Só essa aluninha, que eu ia lá dar aula dela 2 vezes na semana. Então, assim, minha vida era lá o Pilates. Então, como foi que eu fiz e como era que eu tratava dos meus alunos, né? Eu fui fazendo. E um ponto muito importante para você curar sua dor é você se conhecer, é você conhecer sua dor.
O profissional, ele tá ali para te ajudar, mas ele não entende a sua dor. Ele não sabe o que você está sentindo naquele momento. Ele não sabe exatamente como você se sentiu ontem. Ele não sabe exatamente como você se sentiu quando você terminou a última aula. Você fez aquela aula naquele dia, no outro dia você estava como? Ah, Kate, eu me senti bem. Mas bem como? Não, Kate, eu senti um pouquinho de dor. Um pouquinho como? Então, eu acho que a pessoa tem que se exercitar, tem que procurar um mecanismo de se cuidar, de tratar da coluna, de eliminar de uma vez por todas aquela dor, mas a pessoa precisa conhecer sua dor. E foi isso que eu aprendi a fazer comigo mesmo. Aí você vai falar, Kate, mas para você é fácil porque você é da área. Certo, concordo com você. Concordo com você que para mim, de certa forma, é um pouco mais fácil. Mas essa sensibilidade, esse feeling, você vai pegando com o tempo. O que é que acontece? O que é que eu fazia? Eu, não, agora eu vou fazer meu pilates. Aí eu ia fazer meu pilates. Quando era no outro dia, eu tava ok, zero. Ia fazer de novo. Fazia aquele exercíciozinho mais instável, que ó, esse aqui talvez possa ser que eu sinto um incômodo na lombar, porque ele usa muito equilíbrio, ele recruta muito da minha coluna, ele é muito instável. E aí eu fazia no outro dia, certo, minha lombar tava ali, incomodando um pouquinho. Mas não era mais aquela dor que me deixava na cama. Não era, entendeu? Não era. Eu já tinha passado daquela fase. Então a minha fase era incômodos do movimento que querendo ou não tá ali me ajudando também a fortalecer. E eu sempre fui ali me desafiando. E aí eu fazia aquele movimento, sentia um pouquinho de dor, o que é que eu fazia? Repouso. Repouso. Eu descansava descansava 2 dias. Ó, e tá ok, não tô sentindo mais. Voltava de novo a fazer meus treinos. Não senti nada no outro dia. Voltava de novo a fazer meus treinos. Caramba, hoje eu acordei e eu senti minha lombar realmente ali pinicando, aquele negócio ali inflamado. Repouso. Então, é isso. Uma das coisas principais que a pessoa tem que aprender a identificar. Tem que aprender a identificar. O profissional, o professor, o fisioterapeuta, ele tá ali para te ajudar. Mas esse feeling, essa percepção do seu corpo, você tem que aprender a ter. Porque é você que vai guiar o professor. Você vai chegar para ele hoje, olha, professor, é o seguinte, eu fiz aquela última aula de pilates ou aquela última fisioterapia e no outro dia me incomodou bastante. E aí ele vai falar, poxa, tá, mas incomodou bastante como? Não, muita dor, tive que tomar remédio, paranã, paranã. Então, talvez naquele dia que você voltou, talvez, se você não tivesse tomado o remédio, ainda estaria inflamado. E aí você vai e joga o exercício novamente em cima. E aí você faz o quê? Você continua inflamando. Porque lá ainda não se regenerou. Os seus músculos lá internos, que estão ali precisando ser fortalecidos para sustentar a sua coluna, ele ainda não se regenerou daquele treino. Mas você sentiu uma dorzinha, tomou um remédio, no outro dia foi novamente para o pilates ou para a fisioterapia, se exercitou de novo e inflamou mais aquilo que ainda estava inflamado. Deu para entender? Então, assim, a pessoa tem que descobrir até onde ela pode ir naquele dia. Kate, mas como é que eu faço isso? Testando. Então, você vai chegar lá na sua aula e aí você vai fazer no outro dia, você tá ótimo, não se sentiu nada, super bem, paraná. Sinal que aquele fortalecimento, aquela intensidade, aquele volume de aula foi adequado para você. Agora, se você vai lá um outro dia e você faz de repente a mesma aula, que é difícil, né? Normalmente varia muitas aulas. De repente você faz a mesma aula, a mesma intensidade, tananã, e no outro dia você acorda ou com dor de verdade ou uma queimação. Sinal que aquela aula naquele dia foi muito para você. Foi muito. O que a gente precisa quando a pessoa tem uma escoliose, tem uma hiperlordose, sente dor crônica de coluna, independente do que seja, ela precisa fazer microfortalecimento. Todo dia você vai lá, faz um pouquinho. Todo dia você vai lá, fortalece. Outro dia você vai lá, faz seu alongamento. Esse alongamento faz seu trabalho respiratório. Tudo isso aí tá fazendo parte de microfortalecimentos para sua coluna. E aí são esses microfortalecimentos que vão fazer que sua dor suma, com que você acabe sua dor. Então, não adianta você passar uma vida inteira, mas eu faço muita atividade física, que nem ontem eu tava conversando com minha sogra sobre isso, né? Eu tava aqui conversando com a tia Hilda exatamente sobre isso. Ela, mas eu já faço pilates, faço minha hidroginástica, tô sentindo muita dor, minhas dores não tá melhorando, parará, parará. E o que foi que eu disse para ela isso ontem? Eu disse,
Ela falou, o médico pediu para eu parar e tal, parar um tempo, paraná, paraná. Eu disse, eu concordo com ele. A estratégia que você está usando não está sendo adequada para você. Não está sendo adequada para você. Você está fazendo, de repente, dando doses altas de fortalecimento para sua musculatura. Então, assim, você precisa fortalecer, você precisa alongar, você precisa mobilizar sua coluna, fazer um trabalho respiratório, mas você precisa do repouso. Ah, Kate, mas quanto tempo de repouso? Não sei. Cada caso é um caso, cada dor é uma dor. O que para mim é muito, talvez seja pouco para você. Então, assim, se eu pego determinado alongamento e passo para uma pessoa, passo para 2 pessoas, mesma quantidade de séries, que seria o volume, não, você vai fazer 10 vezes, fulaninho, você vai fazer 10 vezes. 2 de 10 cada um, tá? E fulaninho faz, fulaninho tem hernia de disco. E a outra fulaninha também tem a hernia de disco. E aí, a fulaninha aqui, chega no outro dia e se sentiu super bem. A fulaninha, outra fulaninha aqui, B, chega no outro dia e sentiu uma lombar queimando, aquela inflamação. Foram volumes iguais, têm os mesmos problemas iguais, mas cada um tem sua anatomia, cada um tem sua fisiologia, cada corpo reage de uma forma. E essa percepção que você tem que ter. Então, aquele volume, para ela, foi isso que eu disse à minha sogra. De repente, você está fortalecendo demais o que precisaria de repouso para se regenerar. Não, fortalecimento em cima de fortalecimento. Mas eu faço hidroginástica, eu faço pilates. Que tá lá inflamadinho, você vai e faz de novo. Aí você faz o quê? Inflama mais. E aí chegamos à conclusão ontem que ela vai ficar uma semana, o médico passou um remédio, né? O remédio é bom, vai ajudar a aliviar suas dores. Ele não soluciona seu problema. O remédio ali é um paliativo, né? Ele vai ajudar a aliviar as dores. Mas depois, você não vai voltar os 5 dias fazendo 2 dias pilates, 3 dias hidroginástica. Você vai fazer 2 dias de pilates. Mas eu vou ficar parada. Não importa, você não pode sobrecarregar a sua musculatura desse jeito, porque se você está fazendo 5 dias, se a estratégia que você está utilizando não está funcionando para você, alguma coisa está errada. E alguma coisa precisa ser ajustada. Você precisa ver a intensidade do exercício que você está fazendo. Ou a intensidade está muita para você. O volume está muito. Lá na aula de hidroginástica, como eu falei para ela, a pessoa vai mais forte, não para não. E aí você não para não. Poxa, mas aquele movimento, mesmo sem impacto, sem grandes impactos na água, talvez seja muito para você agora. Para outra pessoa ali tá ótimo, para você não. Então essa percepção é você que tem que ter. E foi isso que eu fui adquirindo durante um tempo, né? Eu fui adquirindo essa percepção. Hoje eu fiz. Aí, às vezes eu disse, caramba, amanhã eu sei que vai estar doendo, mas eu vou fazer. Todo mundo é assim, não pensei, porque eu sou professora, não. Eu disse, amanhã vai estar doendo, mas eu vou fazer. E de repente não doía. E de repente minha lombar estava ótima. E ali eu fui aprendendo a dosar. Então eu descobri até onde eu podia ir e até onde eu poderia ir naquele dia. Então, aquele dia, talvez a melhor opção seria eu não fazer nada. Seria eu não fazer nada, seria descansar. Minha musculatura, quando eu falo, é aquela musculatura interna da coluna, viu? Que é o que a gente tá falando aqui para tratar a sua dor. Não é músculo, bíceps, quadríceps, não. É a musculatura da coluna. A musculatura da minha coluna, ela precisava de repouso. E eu tinha que dar esse repouso a ela. Então, há 8, 9 anos atrás, eu tive essas 2 crises de coluna e eu simplesmente mais nunca eu tive. Depois que eu comecei a trabalhar com pilates, depois que eu comecei a minha vida ser aquilo ali, e com não sei com quanto tempo eu depois voltei a fazer minha musculação, voltei a correr quando eu queria, nunca mais voltei a correr naquele volume que eu corria, porque eu me apaixonei pelo pilates, e o pilates já tomava muito meu tempo, mas eu amo correr. Hoje eu faço a yoga, né? Então eu fiquei durante esses 5 anos trabalhando com pilates, com 2 anos e mais ou menos que eu trabalhava com pilates, eu fiquei grávida, eu engravidei de Luca, e eu não tive uma dor de coluna, sendo que eu tenho proeminência discal na lombar. Falei isso tudo aqui, não falei o que eu tenho, poxa. Então, eu tenho proeminência discal na lombar. E a proeminência discal na lombar, se eu não cuido, ela vira uma hérnia de disco. Então, se eu não cuido, ela vai ali apertar meu nervozinho ciático. Eu vou sentir meu bumbum ali doer, meu nervo ciáticozinho, inflamar meu nervo ciático, irradiar para o meu pé, irradiar para o meu joelho. Entendeu? Então, assim, eu preciso. E essas minhas dores,
essas minhas crises de coluna foi decorrente dessa proeminência discal. Aí você vai falar hoje, mas Kate, então quer dizer que você não tem mais? Provavelmente eu tenho ainda, né? Depois de um tempo eu acabei fazendo a ressonância, um raio-x de novo, e ela ainda estava lá. Tem bastante tempo que eu não fiz mais, mas a última vez que eu fiz o exame ela ainda estava lá. Ela ainda estava lá, a minha proeminência discal, né? Ela ainda tá lá, eu tenho proeminência discal, só que eu não tenho mais dores de coluna. Pelo contrário, hoje em dia eu não sinto nada na lombar e de vez em quando, ultimamente eu ando sentindo aqui na cervical, que é muito. Aí eu fico me policiando, fazendo yoga, não, porque eu não quero desencadear nenhuma patologia na minha cervical. Então é o seguinte, fiz durante muito tempo, né, o Pilates. Quando eu cheguei aqui, caramba, e agora, né? Vai fazer 4 anos que eu moro aqui. E aí eu comecei a fazer a yoga na academia que eu já frequentava. Aos sábados eu ia lá e fazia yoga, que eu sempre tive vontade também de fazer. Eu tinha vontade de fazer tudo. E no meu estúdio de Pilates, teve um momento que tinha yoga, treinamento funcional, só que eu não conseguia fazer a yoga com Patrícia, porque no horário eu estava dando aula, eu estava ministrando as aulas de Pilates. Então eu fiz pouquíssimas vezes. Só alguns eventos, eu fazia uns eventos na praça do bairro, né, gratuito para a comunidade, e aí normalmente nesses eventos eu conseguia fazer a aula, mas eu não tive grande experiência com a yoga. Quando cheguei aqui eu comecei a fazer yoga, uma vez por semana aos sábados, depois veio a pandemia, a academia fechou, eu comecei a fazer em casa, ia lá, botava lá no YouTube aula, não sei lá das quantas yoga, e fazia minha yoga do jeito que eu achava em casa. Até que eu descobri uma professora online maravilhosa, Bruna, e eu comecei a fazer as aulas online com ela. Fiz toda a parte iniciante, como se eu nunca tivesse feito, como se eu nunca tivesse tido essa consciência corporal do Pilates, da yoga. Fiz os 3 meses iniciante e continuo fazendo essa parte intermediária. Então, hoje, o que é que eu faço? Eu cuido da minha coluna com a yoga. Eu não faço mais o Pilates, mas eu cuido da minha coluna com a yoga. Eu mobilizo minha coluna, eu alongo meu quadril, eu alongo o meu corpo todo. E eu fortaleço minha coluna basicamente com a yoga. Faço musculação também, 2, 3 vezes na semana. E quando eu quero, eu corro, né? Eu queria correr mais, porque eu amo, mas tipo, poxa, eu quero fazer yoga, quero fazer musculação, quero correr, é muita coisa, não tenho tempo para isso tudo. Mas quando eu estou afim, se eu chegar, não, hoje eu posso correr. Eu tenho esse livre-arbítrio de dizer, ó, eu não corro porque eu não quero, porque eu não tenho, não porque a dor me impede. E é exatamente isso que eu não quero, que a dor te impeça de você fazer as coisas que você gosta. Gente, quando eu descobri que eu tinha isso, eu fiquei desesperada, porque eu tava viciada na corrida e eu achava que eu não ia poder mais correr. Isso é frustrante demais. E hoje não, hoje eu não corro porque eu não quero correr. Porque eu tô dando a opção de fazer minha yoga, que eu amo, faço minha musculação e eu, de certa forma, não teria mais tempo de fazer também a corrida. Mas é uma opção. Se eu quiser, não, agora eu vou correr, eu consigo correr. Por quê? Porque meu corpo permite. Eu não vou mais ter crise de coluna por causa de uma corrida. Sendo que eu vou precisar estar cuidando dela sempre. Então, assim, vamos lá. Uma coisa você tem que cuidar da sua coluna, direcionar para a sua coluna o seu tratamento. Você tem que fazer, mas eu faço hidroginástica, mas eu faço natação. Ótimo, mas você precisa fazer alongamentos, fortalecimentos específicos para a sua coluna, para resolver esse seu problema de forma direcionada, certo? Você precisa fazer isso. Você precisa aprender a identificar sua dor, aprender a identificar até onde você pode ir e você chegar lá para o seu professor e falar, olha, eu vou, como eu falei, eu tenho para minha sogra, eu disse, você vai voltar para o Pilates 2 vezes na semana e aí você vai fazer metade do que você fazia e você vai perceber como o seu corpo tá. Então, você vai fazer, a professorinha lá passava 2 de 10, faça 2 de 5, com amplitude menor, porque talvez aquela amplitude máxima da sua perna ou da sua mobilidade de coluna seja muito para você. Vá e faça metade do que você fazia e vá percebendo o seu corpo. Se você sentir que ainda inflamou, que ainda não sei o que, diminua mais. Você tem que fazer, a pessoa está com dor crônica, ela tem que fazer microfortalecimentos. Não adianta você sobrecarregar porque você não vai conseguir aliviar a dor. Você tem que fazer todo dia. É melhor você fazer todo dia um pouquinho e todo dia alongar um pouquinho, dois alongamentos, uma besteirinha, do que chegar e fazer 1 hora de Pilates
mais intensa e inflamar de repente o que de repente já estava até melhorando, que você precisaria de um pouco mais de repouso e você foi lá e não repousou, certo? Então você precisa aprender a ter essa percepção, como eu aprendi, certo? Independente de eu ser professora ou não, eu aprendi a ter essa percepção e hoje eu me considero curada. Agora eu também não paro. Eu também não paro. A outra coisa é que você não pode achar que você vai fazer 1 mês, você vai fazer 2 meses de Pilates, 2 meses de algum curso aqui online, algum treinamento para te ajudar de alguns exercícios e seu problema tá resolvido. Não tá. Atividade física, independente se a pessoa tem dor ou não, tem que ser um estilo de vida. Você tem que fazer o seu exercício como um estilo de vida. Você não escova os dentes todo dia, você não come todos os dias. Então, você precisa fazer atividade física. Não precisa ser todos os dias, mas pelo menos umas 3, 5 vezes na semana você precisa se dedicar a isso. E todo mundo tem meia hora no dia para fazer uma atividade física. Se você vier me falar que você não tem tempo para se cuidar, é mentira sua. A questão é que você está priorizando lá o Netflix. Você está priorizando lá aquela série, aquela novela que você para lá e deita. Você diz que não tem tempo, porque sua vida é muito corrida, mas você perde 1 hora aqui no Instagram, olhando a vida dos outros. Então, assim, são prioridades, certo? Priorize sua saúde, priorize sua vida, porque eu te digo uma coisa, vale muito a pena, vale muito a pena. Eu falar que hoje, eu falar pra você, olha, eu não corro porque eu não quero correr, porque eu não estou afim, porque eu estou priorizando minha yoga. Muito melhor do que eu cheguei a falar bem assim, eu amo tanto correr, mas eu não posso correr, porque eu tenho proeminência discal e se eu correr, eu sei que eu vou inflamar minha coluna. Então, não queiram essa vida pra vocês, certo? E não ache que a hérnia de disco, que a proeminência discal, que aquela dor terrível que você tá tendo na coluna é gravíssimo, é o fim do mundo. Não é. Você só precisa encontrar uma estratégia adequada pra você. Estratégia adequada para você se livrar de dor. Não ache que viver com dor, porque eu já me acostumei, eu vou lá e tomo meu remédio e passa. Isso não é vida, minha gente, isso não é vida, certo? Você não soluciona um problema. Se você pensa desse jeito hoje, pense daqui a 10 anos como sua hérnia de disco vai estar, como suas dores vão estar. Aí você acha que você vai ficar continuando tomando um remedinho e passando? Não vai, com certeza vai estar pior. Kate, mas quando eu me exercito piora, diminua a intensidade. Kate, mas é muito difícil porque dói, pananã, pananã. Repouse. Aquele dia que você estiver melhor, vá lá e faça um pouquinho. Faça menos do que o que você fazia. Encontre seu ponto de equilíbrio. Só não pode deixar de se movimentar. Gente, é meu lema aqui, viu? O movimento cura. O movimento cura de verdade, certo? Não pense que se você não se movimentar, não se exercitar, você não vai resolver seu problema. Você vai piorar. Ao longo prazo, você vai piorar. Então, se você vai, alonga ali, mobiliza ali, faz aquele micro fortalecimento ali, no outro dia incomodou um pouquinho e tal, você vai ali aprendendo a dosar. Não acha que você tem que parar. Não, eu não vou nem me mexer para não doer. Não façam isso. Não façam isso, porque sua dor vai piorar. Nosso corpo foi feito para se mexer. Nossas articulações, aqui o ombro, foi feita para fazer isso. 360 graus, não foi feita para ficar assim. Uma vez eu cheguei, tive uma aluna no Pilates, uma senhorinha, o movimento dela era até aqui, ó. Aí o que é que acontece? A pessoa não consegue movimentar mais do que até aqui e ela faz o quê? Ela pode chegar até aqui, ela chega até aqui. Por que ela chega até aqui? Porque ela fica com medo da dor. Se eu vim até aqui, dói. Então, eu só vou até aqui. E aí ela vai. Só vai até aqui, só vai até aqui, só vai até aqui. Pronto. As articulações dela, a musculatura dela se acostumou com isso. O movimento dela é esse. Até aqui, acabou. Agora, ela começou a fazer o Pilates comigo e eu ia, botava lá a armolinha e ela subia um pouquinho. Ela subia um pouquinho. E até aqui, até o limite dela. E até o limite dela, e daqui a pouco ela estava conseguindo se mexer mais. Não conseguiu fazer isso não, certo? Mas ela se mexeu mais. Mas, Kate, se eu não conseguir mexer um pouquinho mais? Pense que, era o que eu falava para os meus alunos, se você não conseguiu evoluir um pouquinho no seu movimento, você não piorou ele. Pense se você só conseguia mexer até aqui, e daqui a pouco você só conseguir mexer até aqui. Por quê? Porque você não movimentou. E por que você não movimentou? Porque você ficou com medo de doer. E aí, você foi deixando cada vez mais sua musculatura mais rígida, suas articulações mais rígidas e mais fracas. Então, é isso que acontece, gente, certo? O movimento cura. E é isso
que eu quero trazer para vocês. Eu quero ajudar vocês a viver realmente uma vida sem dor. Ninguém merece viver com dor e tem solução. Pode ter certeza que tem solução. Eu sou a prova viva disso, certo? Eu saí de estar na cama, de sair da urgência, de tomar remédio na veia para dor, para não ter, sei lá, tem 5. Eu não lembro quanto tempo tem que eu não tenho dor de coluna. Muito tempo. Há uns 2 anos atrás, minha sogra estava até aqui nos Estados Unidos com a gente. Um pouco antes, eu tinha escorregado da escada, que aqui a gente usa muito carpete. E aí eu escorreguei na escada e caí de cóccix. Menina, mas doeu. Pense que doeu. Eu disse, caramba. E eu tenho cuidado com a minha coluna, porque eu sei da minha proeminência discal e eu sei que eu preciso estar cuidando. Eu tenho total consciência. E aí eu disse, caramba, e fiquei dias. Eu lembro que ela veio aqui, a gente tinha até ido para um parque, para um jump com os meninos, e eu incomodando ali um pouquinho, eu disse, caramba, não tá melhorando. Eu acho que eu fraturei. Eu fiquei pensando, né? Eu acho que eu fraturei. E aí foi. Fiquei de repouso. Acho que eu tomei uns anti-inflamatórios, umas coisinhas. Passou umas semanas, viu? Eu realmente pensei que eu tinha fraturado. E aí depois não senti mais nada. Mas isso foi um acidente. Isso aí foi um caso isolado. Não teve nada a ver com a minha proeminência discal. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Imaginou que eu senti nada. Mas por que imaginou que eu senti nada? Minha gente, porque eu me cuido. Porque eu tô aqui, de manhã eu vou postando aqui que 6 da manhã eu já fiz minha yoga. Que aí de novo no outro dia eu tô lá fazendo minha yoga. Que aí de novo lá no outro dia eu tô fazendo minha musculação. Então eu não passo uma semana inteira sem me exercitar. No mínimo umas 3 vezes eu faço, né? Meu objetivo é fazer uns 5 dias na semana. Mas pelo menos 3 vezes eu faço. E é isso que eu quero trazer com meus vídeos aqui pra vocês. Eu quero te ajudar a você chegar no ponto que eu tô hoje, sem dor de coluna. É totalmente possível. E é por isso que eu tô aqui para te ajudar. Eu vou te ajudar, vou estar sempre trazendo aqui algumas estratégias para você se cuidar, você que ainda não chegou ao ponto de ter tanta dor assim, que tá no nível mais leve, para não piorar, e você que tá com uma dor crônica que não consegue se mexer. Então eu quero ajudar vocês a chegar a esse ponto. Meu objetivo aqui é isso. Como eu já ajudei lá vários alunos no meu Pilates, várias pessoas que chegavam lá, Kate, eu não consigo fazer nada, eu não consigo me movimentar, eu não consigo passar meu bracinho daqui. E aí daqui a pouco a senhorinha lá de 70 e poucos anos, que ela tinha, conseguia mexer mais o ombro dela. Então, o movimento cura e você pode viver uma vida sem dor. Certo, gente? Isso é para todo mundo. E é isso que eu quero com vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Eu fiquei super empolgada em contar um pouco a minha história. Eu já tinha relatado algumas vezes, que eu preciso cuidar da minha coluna e tal. Eu realmente cuido da minha coluna. Eu amo cuidar, eu amo me alongar, sabe? Pra mim, por isso que eu acho que eu me apaixonei tanto pelo Pilates. E eu hoje faço yoga, porque eu amo me alongar. E como o Joseph Pilates falava, se você tem 30 anos... e você não tem flexibilidade, você é um velho. Se você tem 60 anos e se você tem flexibilidade, você é um jovem. Então, quer dizer que a flexibilidade está ligada à jovialidade, à saúde? De certa forma, sim. Normalmente, aquelas pessoas mais rígidas, mais curvadas, que a gente vê de roda aqui nos Estados Unidos, o povo tudo encurtado. Então, assim, normalmente as pessoas mais flexíveis, elas têm menos dores. Mas acontece o contrário também. Então, assim, a gente tem que se cuidar, tem que se preocupar com flexibilidade. Quanto mais flexibilidade, melhor para suas articulações. Não assim, eu sei que a pessoa com muita flexibilidade também desencadeia outras coisas, mas assim, ela muito rígida é muito pior. Então, normalmente as pessoas que têm mais flexibilidade, que têm mais mobilidade de movimento, entendeu? Elas têm mais saúde. Nossas articulações foram feitas para serem movimentadas. E a sua coluna também. Então, quanto mais você deixar ela paradinha, mais ela vai ficando rígida, mais ela vai ficar produzindo fáscias, que eu vou falar muito aqui sobre as fáscias também, e mais ela vai ficar trazendo dores. Então, é isso aí. O vídeo de hoje foi para contar um pouco a minha história, né? Que eu saí da cama com dor de coluna para ter uma vida que eu tenho, sei lá, a Luca tem 5 anos, sei lá, ela tem uns 7 anos. E talvez uns 8 anos que eu não tenho uma crise de coluna. Porque mas você é muito sortuda. Não, minha filha, não sou sortuda não, eu cuido, certo? Então, se eu cuido, você também pode se cuidar, certo? Beijão e até o próximo vídeo. Amei gravar esse vídeo aqui e te vejo no próximo episódio do Viver Sem Dor de Coluna.